Olá, espero que estejam todos bem. Eu irei fazer a apresentação do artigo Análise do valor agregado de uma cooperativa agroindustrial no período de 2018 a 2022. Esse artigo foi fruto do TCC do Vinícius e eu fui a professora orientadora dele. E os professores Kerley e Roberto também fizeram valiosas contribuições nesse artigo. A nossa apresentação está organizada da seguinte forma: iniciando uma introdução ao tema, em seguida, o objetivo do artigo, revisão de literatura brevemente, metodologia da pesquisa, resultados e discussões, considerações finais e as principais referências adotadas. Introdução. As cooperativas, elas são vistas como uma associação de pessoas que buscam a mobilização de recursos para suprir necessidades econômicas e sociais comuns por meio de uma empresa gerida de forma democrática e coletivamente. Então, é muito comum a gente ter essa forma de organização empresarial que são as cooperativas, e elas visam justamente suprir uma necessidade de um grupo de pessoas. Normalmente, elas surgem de um grupo de pessoas que vão desenvolver determinada atividade de forma democrática, sem fins lucrativos. E temos diferentes ramos dessas cooperativas, sendo que o mais representativo é o setor agropecuário, segundo a OCP. Uma cooperativa, ela não visa lucro econômico, ela possui sobras, não lucros, justamente porque o principal objetivo, a finalidade dessa cooperativa é prestar um serviço de qualidade para todos os seus associados, para todos os seus cooperados, e não obter vantagem financeira. Então, a partir disso, o nosso objetivo buscou responder a seguinte pergunta: como uma cooperativa agrícola gerou e distribuiu valor entre os anos de 2018 e 2022? Considerando que as cooperativas, elas não têm finalidade lucrativa e que elas têm toda uma participação social e econômica e também ambiental, a gente propôs esse objetivo, que foi analisar a geração e distribuição de valor de uma cooperativa agrícola no período de 2018 a 2022. A cooperativa que a gente selecionou para esse artigo foi a Coamo Agroindustrial Cooperativa, com sede em Campo Mourão, no Paraná, justamente pelo fato dela ser a maior cooperativa agropecuária da América Latina e também maior exportadora do estado do Paraná. Então, é uma cooperativa muito representativa aqui no nosso estado do Paraná, e então foi o objeto de nossa análise. A revisão de literatura falou um pouquinho mais sobre como surgiu o cooperativismo, como essas formas de organização chegaram no Brasil, principalmente na região sul, e depois se alastraram por todo o país. Falamos também sobre a demonstração do valor adicionado, como essa demonstração é estruturada, qual que é a sua finalidade, né? Valor é diferente de lucro, valor abrange muito mais do que só um aspecto financeiro. E temos também os estudos anteriores. Em 2017, Michelon e Oliveira, eles avaliaram a cooperativa do estado do Rio Grande do Sul, como ela gerava riqueza e distribuía para os seus empregados, governadores, terceiros, por meio da DVA. E também teve um estudo de 2019 que fizeram uma análise da contribuição econômica e social das cooperativas agropecuárias brasileiras também, pela demonstração de valor adicionado. Então, é uma demonstração também muito importante, que traz informações úteis para a sociedade como um todo, né, uma vez que a sociedade também é um usuário dessa informação, um usuário externo. A metodologia ela foi descritiva, quantitativa, documental, ex post facto. Os dados foram coletados no próprio site da cooperativa, Coamo,
e eles foram tabulados no Excel. A nossa período temporal de análise foi de 2018 a 2022, justamente para pegar período da pandemia, né, início de 2020, um período antes e um período depois também. Os valores desses anos foram todos atualizados com base no IPCA, com o valor de dezembro de 2022, que então foi o último período de análise. Foram feitas análises vertical e horizontal, e ainda a gente elaborou indicadores de geração de riqueza e distribuição de riqueza. Então, vamos ver quais resultados encontramos. Com relação à distribuição da riqueza, né? Temos aqui em amarelo a remuneração de capitais próprios. 2018, 2019 permanece constante, e nos anos seguintes a gente percebe um crescente aumento desse valor. Em laranjado, a gente tem os impostos, taxas e contribuições, que também permanece aqui nos 2 anos bem constante. E a gente percebe que em 2022 teve um aumento significativo do valor dos impostos. Já o quadro em cinza é a remuneração de capitais de terceiros. Então, a gente teve aqui em 2021 e 2019 essa remuneração de capitais de terceiros um pouco mais reduzida. E com o pessoal, mantém constante e aumenta aqui em 2022. Com relação à distribuição da riqueza gerada para impostos, taxas e contribuições, aqui em azul a gente tem, primeiro, o valor total desses impostos, taxas e contribuições, e depois, em laranjado, o total desses impostos federais. Em cinza, o total desses impostos estaduais, e em amarelo, os impostos municipais. Sabemos que as cooperativas têm certas vantagens tributárias, né? E aqui a gente percebe que o valor menos representativo é o municipal. Nos anos de 2018 e 2019, até o valor total mesmo foi bem pequeno se comparado aqui com os anos seguintes, né? Houve um crescimento desse valor de impostos pagos. E a gente percebe que dentre esses três, sempre o mais representativo aqui de 2018 a 2021 foram os impostos estaduais, representando quase a totalidade dos impostos pagos, com exceção no ano de 2022, que teve um grande acréscimo de impostos federais. Aqui a gente tem a distribuição de gastos de pessoal. Então, o total em laranja, a remuneração direta com salários e vantagens, em cinza os benefícios e em amarelo o FGTS. Então, a gente percebe que esse valor deu uma reduzida em 2021, mas cresce em 2022, né, sendo representado aí na sua maioria remuneração direta. E o FGTS também subiu, né, aqui no ano final consideravelmente. Agora temos os indicadores de geração e distribuição de riqueza. Vamos ver essa primeira sigla. Ela significa grau de contribuição dos ativos na geração de riqueza. A gente percebe aqui que em 2018 estava 25%. Houve uma queda e ficou estável. Já o próximo indicador é o grau de contribuição do patrimônio líquido na geração de riqueza. Então, esse valor, ele fechou em 2022 com 50%, né? Então, o patrimônio líquido consegue contribuir em 50% para a geração de riqueza dessa cooperativa. Com relação à distribuição da riqueza, a gente tem a participação de empregados no valor adicionado, né? Então, quanto do valor que a cooperativa criou foi distribuído
para os funcionários. E a gente percebe aqui que esse valor sobe em 2019, porém, né, ele dá uma oscilada aí, ficando na casa ali de quase 20%. Então, de todo o valor que a cooperativa gera, 20% vão para os seus colaboradores. Com relação à participação do governo no valor adicionado, a gente percebe que teve um grande aumento aqui no período estudado, né? Esse valor mais do que dobrou, começava aqui com 7% em 2018 e em 2022 foi parar em 16%. Então, houve um valor, né, bem significativo aqui de impostos. Então, significa que grande parte do valor adicionado está ficando com o governo, né? Se a gente analisar aqui os colaboradores e o governo, cada um tem um percentual basicamente igual. Com relação à participação de terceiros no valor adicionado, a gente tem 17% também aqui, né? Então, esse valor já foi maior em 2018, 2020, né? Mas aí agora reduziu um pouco, porque a empresa, a cooperativa está tomando iniciativas para não depender tanto da participação de terceiros. Então, verificando aqui, fica quase bem distribuído esse valor que foi agregado pela cooperativa entre empregados, governos e terceiros, são parcelas bem semelhantes. Já com relação à participação dos acionistas, né, trazendo aqui para o nosso contexto dos associados, dos cooperados, a gente teve sempre um percentual maior em comparação com os outros, né? Em 2018, 37, 2019, 42, 2020 cai um pouquinho, 2021 chega a quase 60% e 2022, 50%. Então, isso significa que realmente o valor que é adicionado fica com os cooperados. Então, essa cooperativa ela está cumprindo o seu objetivo, que é distribuir as sobras e participar ativamente na vida desses cooperados. Com relação aos indicadores da origem da riqueza, a gente tem aqui o grau de capacidade de produzir riqueza. E isso está bem alto aqui, isso é muito bom, uma vez aí que está sempre acima de 80. Então, essa cooperativa consegue produzir muita riqueza. E para finalizar a análise, a gente tem o grau de riqueza recebido em transferência. E esse valor acabou reduzindo aí com o passar dos anos, justo pela capacidade da cooperativa produzir a sua própria riqueza e não receber isso em transferências de terceiros. Bom, concluindo, na distribuição de gastos com o pessoal, o que chamou a atenção é a estabilidade da representatividade da remuneração direta, o que traz segurança aos seus colaboradores. Então, foi um valor bem estável no decorrer dos anos que a gente analisou. Nota-se também o crescimento no valor de gastos com o pessoal no ano de 2022. Isso se deu conta por causa do aumento no número de funcionários no ano em questão, juntamente com a melhora na remuneração direta dos funcionários. O indicador participação do governo no valor adicionado atingiu seu maior valor no ano de 2022, com 16% da riqueza gerada pela cooperativa foi distribuída ao governo na forma de impostos, batendo recorde ali no período analisado. Os gastos com tributos estaduais foram de maior representatividade em comparação com os municipais e federais. A participação dos acionistas no valor adicionado teve seu maior resultado no ano de 2021, com 59% da riqueza gerada distribuída aos acionistas. E o indicador grau de capacidade de produzir riqueza demonstrou que a cooperativa ficou mais eficiente em gerar sua própria riqueza e diminuiu a dependência de empresas terceiras. Então, esses foram os principais achados. Essas são as principais referências que utilizamos para fazer esse trabalho. Obrigada pela atenção e fico à disposição.